Olá, meu querido e amado irmão, a graça e a paz, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero refletir com você, à luz da Bíblia, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? E para isso, nós iremos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E eu não conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Curve a sua cabeça e oremos. Pai bendito, eu chamo a atenção do Senhor e a tua presença nesse momento, para que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossos corações e que nós entendamos, a partir desta mensagem ministrada aqui neste vídeo, as pessoas entendam o verdadeiro sentido do Natal. Ó Deus soberano e maravilhoso, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos abrir a Bíblia e lermos a tua palavra e meditar nela. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária que nós vemos aqui em João 29 ao 34. João batizava nas águas as pessoas e ele viu o Espírito Santo descer sobre a pessoa de Jesus em forma de uma pomba. E olha que coisa maravilhosa. Ele olhou para Jesus e ele disse: Vejam. Ele chamou a atenção de daquele povo que estava ali, ele batizando, e disse: olha, preste atenção. Ele falou: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que eu me referi para vocês. Então João, ele identifica Jesus. Ele identifica Jesus. Ele chama a atenção das pessoas para Jesus. E aqui nós iremos entrar nessa questão de qual é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é o Papai Noel. O Natal não é uma confraternização nacional ou mundial. O Natal é simplesmente uma data que não é uma data precisa. Nós não sabemos se Jesus nasceu nessa data ou qual foi a data. Porém, é uma data que as pessoas separam para comemorar esse Natal. Uns o Papai Noel, outros o Patati Patatá, outros outras coisas, mas nós cristãos, nós comemoramos o quê? Ou afinal nós não comemoramos? Nós devemos, como nós comemoramos nosso aniversário, comemoramos o aniversário de Jesus. Apesar de não ser nessa data, nós nos reunimos em comunhão com nossas famílias, com o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, para celebrar o nascimento daquele que reina, daquele que é Senhor. Portanto, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo, Salvador, Rei. Portanto, o verdadeiro sentido do
Natal é aquele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus e a graça de Deus revelada à humanidade para que eles fossem tirados do lamaçal do pecado e transportados para o reino de luz. O verdadeiro sentido do Natal é a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que padeceu por nossos pecados. O verdadeiro sentido do Natal é a graça de Jesus que é revelada sobre nós, que nos faz permanecer e perseverantes na palavra do Senhor. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, porque com o nascimento deste menino, o nascimento de Jesus, a humanidade teve salvação, porque somente em Jesus há salvação, porque senão não há salvação além de Jesus, fora de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Se você tem comemorado o Natal, Papai Noel, Patati Patatá, quem quer que seja, a não ser Jesus, você está negando o sacrifício de Cristo. O verdadeiro sentido do Natal é esse. Nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Nós devemos no Natal lembrar que se não fosse Jesus morrendo numa cruz, nós não seríamos salvos. O nosso destino seria a condenação eterna. Nós não devemos comemorar Natal porque é uma festa pagã e tudo mais, e bananã, bananã. Já se ouve na Europa a proibição da comemoração da festa de 25 de dezembro com o nome Natal, o nascimento de Jesus, porque isso ofende outras religiões. Começa assim: porque ofende outras religiões, porque é uma festa pagã, e aos poucos a terra começa a ser assolada pela falta de conhecimento da verdade, da cruz, do evangelho de Cristo. Começa assim. Nós não devemos comemorar porque é uma festa pagã. Nós não devemos comemorar porque ofende aqueles outros que não creem em Jesus, ou os indígenas. Meus irmãos, aonde é que nós iremos parar com esse progressismo tolo, burro? Nós devemos lembrar que o Natal é o nascimento do Salvador, o Messias de Israel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Ele que fez a propiciação, nos tornando aceitáveis diante de Deus, que nos tornou santos, limpos, puros diante de Deus. É Ele, o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, 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 o verdadeiro sentido do Natal. Não esqueça disso. Pregue isso na escola, pregue isso no seu trabalho, pregue isso aonde você for, que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal, que se não fosse por Ele, nós estaríamos condenados, mortos nos nossos pecados e delitos, mortos espiritualmente, mortos fisicamente. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe sua vida, reflita bastante sobre isso e comemore a graça de Jesus. Comemore a bondade, a misericórdia do Senhor em união, em comunhão com a sua família. Lembrando sempre que Jesus deve ser celebrado. Jesus. Fique com Deus, meu abraço, boas festas para todos vocês e Jesus abençoe todos vocês. Fiquem ligados nas nossas programações aqui no Instituto Bíblico Verdade e Graça. Fique com Deus. Instituto Bíblico Verdade e Graça. Compromisso com o Evangelho.